Olá, sejam bem-vindos à nossa 16ª aula de matemática. Nossa caminhada aí está próxima do fim e a prova do Enem se aproxima. Eu espero sinceramente que vocês estejam estudando e estejam assim aproveitando as nossas aulas aqui, não só assistindo neste horário, mas acessando o nosso site e revendo as aulas que vocês têm alguma dúvida, aquelas que vocês porventura perderam, alguma coisa nesse sentido, certo? É importante que vocês estejam assim acompanhando e tirando suas dúvidas, ok, pessoal? Vamos então para os nossos exercícios aqui, nossas questões do Enem. Vamos iniciar com uma questão de gráficos, ok? Vamos lá. Diz o seguinte a nossa questão número 1. Em uma reportagem sobre o crescimento da população brasileira, uma revista de divulgação científica publicou tabela com a participação relativa de grupos etários na população brasileira. Num período, gente, que vai de 1970 até 2050, ou seja, foi feita uma projeção de 1970 até 2050, em torno de 80 anos, certo? Uma projeção das 3 faixas etárias e do comportamento de crescimento ou decrescimento delas. Quais são as 3 faixas etárias? A tabela traz para vocês abaixo de 15 anos, não é? Então foram pesquisadas pessoas, assim, quantidades abaixo de 15 anos, entre 15 e 65 anos e acima de 65 anos. Esses dados coletados nessa tabela deram origem a este gráfico que está aqui. Vamos dar uma acompanhadinha aqui no gráfico, vamos entendê-lo um pouquinho melhor. É um gráfico de colunas, não é? Como vocês podem observar. Nós temos as colunas e temos aqui as legendas. Temos também o tempo, então veja que nós temos 1970, 1995, 2000 e 2050, que é a nossa projeção, ok? E nós temos assim, esta coluna branca aqui, essa coluna clarinha no seu vídeo, se refere, ou refere-se, melhor dizendo, à população abaixo de 15 anos, certo? Essa coluna aqui toda riscadinha, aqui toda achurada, refere-se à população entre 15 e 65 anos. E essa coluna aqui bem embaixo, aqui bem escura aqui no vídeo, ó, pequena também, refere-se à população acima de 65 anos. E isto em 1970. Depois nós podemos observar que já em 1995, 25 anos depois, existe um decrescimento da população abaixo de 15 anos, porque ela era 42,1 e ela caiu para 31,8, certo? Então, decresceu. Já a população entre 15 e 65 anos, vejam, ela cresceu, ela passou de 54,8 para 63,3, então houve um aumento, não é? Enquanto a população menor de 15 anos decresceu, a população entre 15 e 65 aumentou, é até esperado isso, não é? Já a população acima de 65 anos também apresentou um crescimento em 1995, veja, ela passou de 3,1 para 4,9. Bom, em 2000, a população abaixo de 15 anos volta a cair novamente, ó, ela já estava em 31,8, agora cai para 21,5. A população entre 15 e 65 anos de idade torna a crescer, torna a subir. Vejam aqui o tamanho aqui da nossa coluna. Ela estava em 63,3 e ela passa a 69,7, ou seja, ela apresenta pela 3ª vez consecutiva um crescimento. A população acima de 65 anos de idade, que é essa daqui, também cresce. Veja, ela quase dobra. Ela passa de 4,9 para 8,8. No ano de 2050, a população abaixo de 15 anos está em 17,2. A população entre os 15 e os 65 anos está em 64,2.
18,4. E a população acima dos 65 anos está em 18,4. O que nós podemos observar nesse gráfico de colunas aqui? Essa primeira população, que é a população abaixo de 15 anos, ela está decrescendo. Concordam? Ela estava com 42,1, passa a 31,8, passa a 21 e chega em 17,2 em 2050, que é a nossa projeção. Já a população entre 15 e 65 anos, ela está oscilando entre crescimento e decrescimento. Por quê? Ela cresce de 1970 para 1995, ela passa de 54,8 para 63,3. De 95 para 2000, ela passa de 63,3 para 69,7. De 2000 para 2050, ela decresce, ela cai de 69,7 para 64,4. E por fim, a população acima de 65 anos, que na década de 70, que em 1970 era de 3,1, passa em 95 para 4,7, em 2000 para 8,8 e chegará, né, melhor dizendo, pessoal, chegará em 2050 em 18,4, ou seja, ela vai aumentar aí 15,3, não é? Do ano de 70 para o ano de 2050. E observando aqui, nós podemos verificar que ela é a única das 3 pesquisadas que apresenta constantemente um crescimento, não é? Eu tenho uma população menor do que 15 anos que vai decrescendo continuamente, tem uma população entre 15 e 65 anos que oscila, mas naquele período ali ela cresce por três tomadas consecutivas e decresce no final, e tem uma população acima de 65 anos, que é uma população que mantém um crescimento, ok? Esta é a minha interpretação do meu gráfico, independente do que será pedido. Bem, interpretamos o gráfico, que é fundamental, lemos, interpretamos, analisamos, e agora vamos ver quais são as questões que o problema nos coloca. Bom, admitindo-se que o título da reportagem se refira ao grupo etário cuja população cresceu sempre ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser: letra A, o Brasil de fraldas. Vejam que assim, pela nossa análise, nós vimos que a única população que apresentou um crescimento contínuo foi a população acima de 65 anos, não foi isso? Então, o Brasil de fraldas realmente não combina, porque nos dá a ideia de que nós estamos falando de pessoas abaixo aí ou até 15 anos, ok? Então, não combina muito não. Na letra B diz assim, Brasil, um país, ainda um país adolescente? Não, se nós verificarmos ali, até 15 anos, todas as tomadas, nas 4 tomadas, esse grupo etário ele decai, ele decresce, não é? Então, se o título do gráfico tem a ver com aquela faixa etária que sempre cresceu, esse aqui realmente não se enquadra, não se adequa. Letra C, o Brasil chega à idade adulta? Eu acho que pelo mesmo motivo não. Por quê? Porque a idade adulta, aquela faixa entre 15 e 65 anos, apresenta 3 tomadas de crescimento, mas no final decresce. Então, também não serviria como título deste nosso gráfico. O Brasil troca a escola pela fábrica? Essa aqui está completamente fora, não é? Não estamos falando disso, então, tá certo que assim, deixa de trabalhar, deixa de estudar para trabalhar, mas eu acho que ela foge um pouco do nosso contexto. E letra E, o Brasil de cabelos brancos? Agora sim, eu penso realmente que esse aqui seria o título mais indicado a uma reportagem que traz os gráficos, que demonstra, que se propõe a colocar como título a faixa etária que mais cresceu, que sempre apresentou um crescimento contínuo, que foi a faixa etária acima de 65 anos. Portanto, a resposta mais adequada aqui, a resposta correta é a resposta E. Certo aí, pessoal? Essa foi simples. Vamos lá, vamos fazer a questão número 2.
Bom, vamos então ao nosso segundo problema, já que o problema número 1 foi mais análise de um gráfico, vamos agora fazer um pouquinho de cálculo aqui, não é? O segundo problema diz o seguinte: os números e cifras envolvidos quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país são sempre muito grandes. Vocês devem estar lembrados que eu tenho tratado aqui com vocês alguns aspectos da notação científica que justamente é utilizada para quantidades muito grandes ou muito pequenas, certo? Nós vamos trabalhar aí com as potências de 10 e com as relações que implicam essas potências de 10, ok? Aqui é um caso porque a energia, o consumo de energia elétrica no país é uma coisa exorbitante, então é uma quantidade muito grande que precisa ser representada por uma potência de 10. Bom, apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil megawatts-hora. Eu sei que vocês não estão assim muito acostumados com essa denominação, né, com essa sigla megawatts-hora. Por quê? Porque nós estamos acostumados com quilowatts-hora, não é isso? É a nossa realidade, é a realidade da nossa casa, a realidade da nossa escola, é o gasto que representam. Nós temos o watt, que é a unidade simples, nós temos o quilowatt, que é assim na ordem de 1000, né, 10 na terceira, na ordem de 1000, e nós temos o megawatt, que é aqui na ordem de 1 milhão de watts, certo? Nós temos também os gigawatts, temos o terawatts, temos outros múltiplos do watt, que não seja apenas o quilowatt que vocês estão acostumados, o watt ou o quilowatt, certo? Por exemplo, aqui, o consumo no setor residencial de um único dia equivale a 200 mil megawatts, certo? Aí, vamos lá então. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse que depender somente de termoelétricas, as energias oriundas da queima do carvão, não é isto? Não é? Do aquecimento. Vamos ver então. Onde cada quilograma, cada quilo de carvão ao ser queimado, permitisse obter uma quantidade de energia na ordem de 10 kWh, ou seja, 1 quilo de carvão equivaleria a uma quantidade de 10 kWh, ok? Bom, considerando-se que um caminhão transporta em média 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões necessárias para abastecer as termoelétricas a cada dia seria na ordem de, aí nós temos nossas alternativas ali, 20, 200, que representam caminhões, 1000, 2000, 10.000. Bom, aqui nós vamos recorrer a uma regra de 3 para podermos assim compreender o que o problema diz. O problema fala o seguinte: o consumo residencial, apenas o consumo residencial, ele é da ordem de 200 mil megawatts, certo? Bom, 1 quilo de carvão corresponde a 10 kWh. Então, eu vou fazer aqui, vou começar a colocar as minhas grandezas e vou fazer o seguinte, ó. 1 quilograma de carvão equivale a 10 kWh, certo? O que eu quero saber é quantos quilos de carvão são necessários para abastecer, lembra lá, 200 mil megawatts, então é 200 mil é 200 vezes, esse 1000 eu vou escrever, bom, vou escrever aqui como 10 na terceira, porque é 200 mil. Então é 200, ou escrevo ele com 5 zeros, ou escrevo 200 vezes 10 na terceira, vezes 10 ao cubo, vezes, porque é 200 mil megawatts. A diferença, o megawatts é 10 na sexta, mas o quilowatts, que é a medida que eu tenho aqui, é 10 na terceira. Então eu vou colocar aqui, de 10 na terceira para 10 na sexta, eu tenho 10 na terceira, certo? 200 mil, que é representado por 200 vezes 10 ao cubo, que é 1000, vezes 10 ao cubo, que representa os megawatts, em relação aos quilowatts que eu já tenho, ok?
Isso aqui, grandezas diretamente proporcionais, aumentando-se uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção da primeira. O que eu tenho aí então? X é igual a 200 vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, dividido por 10. A minha unidade aqui, o que eu estou procurando aqui, é quantos quilos de carvão são necessários. Então, X é igual... Vamos adaptar aqui para a notação científica, certo? Nós temos assim, 200 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, conserva a base, somos expoentes, lembram disso? É 10 na sexta, dividido por 10. Bom, X é igual 200 vezes 10 na sexta equivale a dizer 2 vezes 10 na sexta mais 2 zeros, 2 na oitava, dividido por 10. Esse 10 que está sozinho aqui, nós já vimos isso em algumas aulas passadas, ele tem um expoente 1, não é? Então eu terei assim, 2 vezes 2 na oitava dividido por 2 na 1 é 2, aliás, é 10, eu falei 2. 10 na oitava dividido por 10 na 1 corresponde a 10 na sétima, ou seja, 2 vezes 10 na sétima. 2 vezes 10 na sétima é 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, ou seja, 20 milhões. 20 milhões de quê? De quilos de carvão. Preciso de 20 milhões de quilos de carvão. Ah, mas eu não sei em quilo, eu tenho que saber em tonelada. Então, como uma tonelada equivale a 1000 quilos, eu vou dividir aqui por 1000, ó. Cancelo esses 3 com esses 3 e vou redefinir aqui os meus pontos, ó. Vai corresponder a 20 mil toneladas, certo? Bom, o problema dizia o seguinte, que um caminhão transporta até 10 toneladas, então eu vou dividir este 20 mil toneladas aqui por 10 toneladas, que é o transporte de um caminhão, e vou encontrar quanto? 2.000, ou seja, 2.000 caminhões. Ficou fácil, não ficou? O que nós precisamos lembrar aqui do nosso raciocínio? Porque nós estamos trabalhando com unidades que são diferentes, não é? Umas múltiplas das outras. Então nós precisamos ir adequando essas unidades para estar sempre falando a mesma linguagem. Por exemplo, quando nós iniciamos o problema, dizia que 1 quilo correspondia a 10 kWh, lembram? Então, X corresponderia, ou seja, eu preciso de uma quantidade de X de quilos de carvão suficiente para abastecer os 200 mil megawatts que eu tenho de consumo diário. Bom, 200 mil megawatts, aí nós vamos fazer uma analogia no seguinte, nós temos o watt, que como eu falei para vocês, que é o 10 na zero, não é? 10 elevado a zero é o watts. Nós temos aqui o 10 ao cubo, que é o quilowatts, só para a gente lembrar um pouquinho aqui, não é? Que a gente vai escrever só KW, aqui eu vou abreviar apenas como W, aqui eu vou abreviar apenas como KW, e nós temos o 10 na sexta, que é o megawatts, que eu vou abreviar, ó, como MW, que é a abreviação que nós temos aí. Como eu estava com quilowatts e passei para o megawatts, a diferença de um para o outro é de 10 na terceira, certo? 10 na sexta menos 10 na terceira, 10 na terceira, foi por isso que eu coloquei aqui, ó. 10 na terceira, eu tenho 200 mil. 200 mil é 200 vezes 10 ao cubo, que é 1000. Então, 200 mil vezes
Como é megawatts e a diferença é de 1000, então é 10 ao cubo. Conservando as bases e somando os expoentes, eu vou ficar com 200 vezes 10 na sexta. Bom, na notação científica nós não vamos escrever 200, nós vamos escrever 2. Então é 2 vezes, estes dois zeros aqui, é 100, é 10 ao quadrado, que eu vou acrescentar aqui. Então fica 10 na oitava, dividido por 10 na 1, que eu vou subtrair o expoente, vai ficar 10 na sétima, ok? Que equivale a 20 milhões de quilos, que em toneladas equivale a 20 mil toneladas, que dividido pelas 10 toneladas que um caminhão transporta, me dá um total de 2.000 caminhões, certo? Se nós fizermos as devidas transformações, o problema se torna muito simples. A resposta correta, então, portanto, é a letra D. Ok aí? Vamos para o terceiro problema? Vamos lá então ver o que o terceiro problema pede. O terceiro problema diz o seguinte: em março de 2001, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, causou polêmica ao contestar o Pacto de Quioto, dizendo que o acordo é prejudicial à economia norte-americana em um momento em que o país passa por uma crise de energia. Vocês já vão entender por que ele falou isso. O protocolo de Quioto prevê que os países industrializados reduzam suas emissões de CO2 até 2012 em 5,2%, em relação aos níveis de 1990. Então, foi feita uma tomada em 1990, foram detectados os níveis de emissão de CO2 e o protocolo de Quioto prevê que os países que emitem uma quantidade excessiva de CO2 reduzam em 5,2% a emissão de CO2, certo? Isso até 2012, portanto, até o ano que vem. E o presidente dos Estados Unidos, na época, falou que isso era prejudicial à economia americana. Bom, o gráfico mostra o total de CO2 emitido nos últimos 50 anos por alguns países, juntamente com os valores de emissão máxima de CO2 por habitante no ano de 1999. Então vamos analisar um pouquinho o nosso gráfico, dá uma olhadinha para cá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui no eixo Y, ó, no eixo Y nós temos o total de emissões de CO2 desde 1950. E este total aqui, ele é dado em bilhões de toneladas. É a unidade dele. Bilhões de toneladas. Só para nós lembrarmos que nós estávamos falando agora há pouco em notação científica, bilhão é 10 elevado a nona potência, certo? 10 elevado a 9. Notação científica para bilhão, porque milhão é 10 na sexta, 1000 é 10 ao cubo, então bilhão 10 na nona. E aí nós temos aqui, vejam o porquê da preocupação do presidente americano. Os Estados Unidos, gente, eles consomem algo em torno de 180, eu vou aproximar aqui porque é um pouquinho mais, né? Algo em torno de 180 bilhões, aliás, eles consomem não, eles emitem 180 bilhões de toneladas de CO2. Temos a China com um pouco menos, a Austrália e aqui está o Brasil, ó. Aqui nós temos uma legenda que diz o seguinte: emissão anual máxima por habitante dada em tonelada, 2,5. O Brasil emite 2,5 toneladas por ano, certo? Emissão anual máxima por habitante, ou seja, um habitante no ano 2,5. Bom, dados populacionais aproximados, nós temos ali o número de habitantes dos Estados Unidos, que é 240 milhões, e nós temos também do Brasil, que é 160 milhões. Se o Brasil mantivesse constante a sua população e o seu índice anual máximo de emissão de CO2, o tempo necessário para o Brasil atingir o acumulado atual dos Estados Unidos seria de aproximadamente quantos anos?
quantos anos o Brasil levaria para equivaler aos Estados Unidos? Lembrando que os Estados Unidos emitem 180 bilhões de toneladas, ou seja, o que eu estou tentando fazer é igualar o consumo do Brasil, a emissão do Brasil, a emissão dos Estados Unidos, que é na ordem de 180 vezes 10 na nona, que é de 180 bilhões de toneladas. Vou pegar aqui para eu ver quanto que nós estamos aqui. Nós temos, de acordo aqui, nós temos 2,5 toneladas anuais por habitante e nós temos, ali nos nossos dados, 160 milhões de habitantes. Então, imaginando que permaneça normal, normal não, que não varie, vamos dizer que não se altere, a nossa população nem cresça nem decresça, permaneça estável e a nossa emissão também. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós teremos 2,5, que é a emissão anual, vezes 160 milhões de habitantes, que nós somos 160 milhões de habitantes, e milhão é 10 na sexta, então ó, 10 na sexta, vezes o tempo, é quantos anos nós vamos levar para nos igualarmos, igualar a nossa emissão à emissão dos Estados Unidos, ou seja, T é igual a 180 vezes 10 na nona, dividido por 2,5 vezes 160 vezes 10 na sexta. Agora eu vou começar a trabalhar aqui, arrumar a nossa notação científica, olha só. 180 vezes 10 na nona equivale a dizer 1,8, essas duas casas eu vou acrescentar ali, ó, vezes 10 na 11, dividido por 2,5, vezes 160, vou colocar a vírgula aqui, passar duas casas para cá, 1,6 vezes 10 na oitava, ou seja, 1,8 vezes 10 na 11, dividido, vou pegar aqui a calculadora, 2,5 vezes 1,6, 4, vezes 10 na oitava. Nós teremos 1,8 dividido por 4, 0,45 vezes 10 na oitava dividido por 10, 10 na 11 dividido por 10 na oitava, 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000, né? 0,45 vezes 1000 são 450 anos. Lembrando que eu peguei ali uns 180 bilhões, que ele é aproximado. Portanto, nós teremos ali como alternativa correta a letra C, que é 460, é um pouquinho mais do que os 450 que eu encontrei, porque eu peguei um valor aproximado ali. Certo, pessoal? Acabei aqui em cima do horário. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigada por assistirem às aulas. Não esqueçam de acessar o nosso site www.acerteosponteiros.com.br para que vocês possam rever a nossa aula, certo? Eu aguardo vocês nas nossas próximas 2 aulas, que serão as últimas. Até lá, a gente se vê.